Salve galera maravilhosa, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal. Canal do professor Pablo, língua portuguesa, redação, literatura e tudo mais que nós pudermos encontrar aqui neste universo. Estou começando aqui a aula bem Havaí, certo? Bem praieiro, bem loucura, e hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência, tá? Assunto importante. Definições importantes para qualquer um que vá precisar escrever uma redação ou analisar um texto, nas questões de interpretação de textos, tá? Assunto simples, mas antes de começar a explicação, já peço para você deixar o like aqui, faça sua inscrição no canal, compartilhe, recomende para um amigo e ajude-me a ajudar mais pessoas, beleza? Ative as notificações aí e vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Simbora! Coesão. Toda vez que você pensar a respeito de coesão, você vai pensar em conexão. Sim, coesão tem a ver com as estratégias estruturais que nós utilizamos para conectar as partes de um texto. Então, quando você lê um texto e o texto está fluido, o texto consegue apresentar para você uma estrutura boa para a leitura, nós dizemos que se trata de um texto coeso. O texto é coeso quando você consegue conectar as palavras, deixar tudo bonitinho ali, tudo arrumado, para que o leitor consiga ler com suavidade, com tranquilidade. Tudo está muito bem amarrado. Quais são os elementos importantes para levarmos em consideração quando falamos a respeito de coesão? Então vamos lá. Na estrutura, estamos falando de texto. Texto vem de tecido, né? Uma coisa que é tramada. Você tem ali pontos de trama, pontos de conexão. Então, a estrutura do texto remete à ideia de que eu preciso conectar as palavras, conectar as frases, dar sequência, fazer referência. É por isso que nós temos os nomes coesão referencial, aquela que garante a referência a elementos do texto, e coesão sequencial, aquela que garante a sequência dos elementos textuais. Quais são algumas das classes mais importantes por garantir a coesão? Os pronomes, porque eles ajudam a fazer retomada. As conjunções, porque conectam os elementos e ainda podem criar uma relação de sentido. E as preposições, porque operam o mesmo princípio, operam o princípio da conexão dos elementos. Se você tiver dificuldade com preposição, lembra, preposições essenciais estão lá no nosso ACDEPST, a sigla das preposições essenciais que eu tatuei aqui no meu braço, tá? De tão importante que isso é. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Essas são as preposições essenciais. Mas há vários outros elementos, por exemplo, a utilização de um elemento sinônimo, né? Um substantivo sinônimo de outro pode ser considerado um elemento de coesão. Você esconder um elemento, fazer uma elipse, também é uma estratégia de coesão. Agora vamos falar de coerência. Coerência tem a ver com a noção, com a lógica textual, com as ideias. Então, enquanto a coesão trabalha o campo estrutural, a coerência trabalha o campo das ideias. Como é que nós garantimos que as ideias do texto estejam conversando entre si? Então, a coerência, na verdade, tem a ver com a lógica. Por exemplo, se eu disser alguma coisa para você do tipo: a minha avó é mais jovem do que eu. A menos que essa frase seja uma frase metafórica, isso é incoerente, porque minha avó cronologicamente é mais velha do que eu. Se eu tivesse falando de estado de espírito, beleza, aí eu tenho uma possibilidade de o texto ficar coeso e coerente. Vamos aqui então usar essa frase que eu te trouxe para explicar a diferença entre coerência interna e coerência externa. Velhão, coerência externa significa a relação das ideias do texto com o mundo exterior. Certo? Então, por exemplo, se eu disser para você: aquela pessoa trabalhava nas minas de carvão, você consegue entender, isso tem coerência externa, é fácil, eu não preciso criar um contexto fantasioso ou metafórico. Agora vamos imaginar que eu diga para você: aquela pessoa trabalhava nas minas Tirit.
né? Ele era um anão do Senhor dos Anéis. Velho, entenda uma coisa. Quando eu falo aqui de coerência interna, eu preciso de um contexto para poder entender. Como assim, Pablo? Explica melhor. Então vamos lá. Você já assistiu Star Wars? Algum filme da saga? Já assistiu? Pois é, quando o cara puxa aquele sabre e começa uom, 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 você sabe que ainda não inventaram o sabre de luz. Então, a galera batendo sabre de luz e saindo faísca é uma coisa que só tem coerência internamente. É uma coisa que pode ser julgada na interpretação interna do texto. Na interpretação externa, não dá para julgar isso aí. Você já viu uma coisa e falou, nossa cara, que sem nexo isso? Talvez você estivesse mirando apenas a coerência externa. Pablo, eu, como estudante, tenho que saber o quê? Na hora de escrever um texto, preocupe-se com a coerência externa. Se você estiver escrevendo um texto de ordem objetiva, se for um texto subjetivo, você pode se valer da coerência interna. Lembre-se do seguinte, a coerência tem a ver também com sequência de informações, para garantir que o texto progrida e que leve a pessoa para algum lugar de forma coerente, de forma possível, de forma a poder analisar. E talvez um dos elementos mais importantes também seja analisar o princípio da não contradição. As ideias que você coloca num texto, que você analisa num texto, não podem ser contraditórias, certo? Então, por exemplo, a pessoa chega e fala, e aí, tá fazendo o quê? Ah, tô no momento, tô parado aí, desempregado, né? Trabalhando bastante. Então não dá, né? Porque se você tá desempregado, tá parado, você não tá trabalhando bastante? Você entendeu? Isso é uma contradição. Então toda vez que você estiver avaliando um texto do ponto de vista da coerência, observe se o seu texto não se contradiz. Esse é um princípio fundamental para a análise. E agora você já sabe a diferença entre coesão e coerência. O esquema agora é você deixar aquele like delicioso que vai me ajudar, fazer a inscrição no canal e mandar esse vídeo para os seus amigos. Vai mandar lá no grupo do WhatsApp. Em vez de ficar mandando fake news, manda lá, grupo do WhatsApp, para os seus brothers, fala, olha só esse vídeo que eu acabei de assistir, beleza? Um abraço, até a próxima, esmaga o like, faça a inscrição aí e até o próximo vídeo. Força, guerreiro!